Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz 93. profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminati. Hoje é um episódio especial, a gente não vai enrolar muito, porque o convidado já veio aqui 2 vezes, o cara manja pra caramba, a gente já conversou pra cacete, ele vai vir mais vezes, que a gente tá com outros projetos aí, mas hoje vai ser rapidinho, porque o pessoal tava perguntando sobre o livro A Fada do Dente, né? E a galera quer saber assim, pô, mas é de Telema, tem magia, tem sacanagem, tem Nelson Rodrigues no meio, é uma parada muito louca. E aí eu chamei Johan Reis para falar com a gente, mas antes dele eu vou só apresentar a equipe que está com a gente hoje do Projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal! Será que eu vou reconhecer os personagens? Da Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, pessoal. Esse livro é incrível e é o primeiro volume de uma série, hein? Fiquem atentos. E diretamente do Japão, Robson Belli. Kyujo-san, Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbanwa para quem está no Brasil. Konnichiwa, se você estiver vendo à tarde, isso no YouTube é outro horário. 93 em português agora. 93. Bom, vamos lá. Eu quero saber se a Fada do Dente é o louco ou é a arte. É só isso que eu quero saber. Salve, Johan, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, é uma pergunta interessante para começar. Bom, essa aqui é a minha homenagem à Fada do Dente, mas eu não vou dar entrevista com isso, porque eu não vou obrigar vocês a me ouvir sibilar a entrevista inteira. Então, vamos lá. Mas quem lê A Fada do Dente, o livro todo, vai entender o que eu quero dizer ao começar a entrevista usando uma prótese, né? Que é uma prótese dentária, que é um grills. Eu poderia dar a entrevista para vocês assim, mas eu acho um pouco inconveniente se sibilar. Então, vamos lá no natural. Se ela é o louco ou se ela é... Qual é a sua pergunta? Você perguntou se a Fada do Dente é o louco ou se ela é o Eon? A arte. Olha, é engraçado você perguntar isso, porque eu nunca parei para pensar na Fada do Dente, na personagem que é a Fada do Dente, que ela... Vou explicar primeiro, né? A Fada do Dente, esse título não tem nada a ver com o mito a lenda da Fada do Dente, né? Que as crianças deixam dente de leite e tal. Não tem nada a ver, é uma ironia. É, na verdade, a história de um jovem magista, um jovem telemita, estudioso de ocultismo, de seus 30 e pouquinhos anos, né, 20 e tantos, 30 e pouquinhos anos, um cara jovem, carioca, que mora em Santa Teresa e foi discípulo de um magista muito conhecido no meio telêmico brasileiro chamado Alcides. E eu coloco no início do livro que é um livro de ficção e que qualquer coincidência, qualquer semelhança com a vida real é coincidência, ironia ou homenagem. Então, isso vai ser encontrado, assim, quem conhece, quem está por dentro do meio telêmico vai, né, principalmente brasileiro, carioca, vai reconhecer algumas pessoas lá. E, então, respondendo a sua pergunta, né, entre o louco ou a arte, a Fada do Dente, então, para chegar à pergunta, para responder a pergunta, eu teria que definir o que é essa Fada do Dente. A Fada do Dente é uma dentista, é uma mulher, é uma dentista, que o personagem principal, que é esse jovem telemita, esse jovem estudante de ocultismo, que ele também é um tradutor, não sou eu, não é. As pessoas perguntam às vezes, porque esses são 3 livros, eu escrevi 3 livros de ficção, e todos os 3 têm elementos que eu captei do meu ambiente ou da minha experiência de vida, mas eu distorci e não são autobiográficos mesmo, assim, não são. Então, assim, eu só usei a experiência de tradutor para fazer dele um tradutor, mas ele não sou eu, em nenhum sentido. E ele começa a fazer um tratamento com essa dentista, e aí é que, eu não vou dar o spoiler da coisa,
né? É aí que entra o plot, né, da história, porque é uma história muito dinâmica. Eu lancei outros 2 livros, né? Às vezes o Buraco é Mais Embaixo, pela editora Patois, e Crianças do Abismo, pela editora Cotter. Crianças do Abismo tem a ver com Telemann, porque tem a ver com magia sexual. Às vezes o Buraco Mais Embaixo não tem a ver com relação homem e mulher, sexual, romântica, etc. Não tem a ver com magia, com nada disso. E esse livro, o plot dele se dá quando o cara vai começar a fazer um tratamento dentário e ele percebe que ela é uma bruxa que está em busca de um livro específico que ele herdou da biblioteca do falecido Alcides. Agora, por que ela quer e o que acontece e blá, 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 isso eu não vou... E o que é que ela faz, né? Isso eu não vou dizer. Mas, assim, a história, a trama é essa. Tem a ver com Telemann? Totalmente. Totalmente. É necessariamente só para telemitas? De maneira nenhuma. Uma pessoa que nem sequer se interesse por magia, ela pode ler, porque a intenção foi fazer um livro divertido. Ele não é um livro superficial, mas a intenção é que ele seja um livro divertido, que entretenha. E ele dá muitas espetadas, ele dá muitas alfinetadas, eu procuro ensinar uns truques, umas dicas, questionar algumas coisas. Tem muita coisa ali nas entrelinhas, eu acho que dá para extrair muita discussão dali. Mas, se a pessoa quiser apenas se divertir, ele é feito dentro de uma estrutura calculada para isso. E aí eu digo assim, como é que eu posso estar tão seguro de que alguém pode perguntar assim, mas de repente você acha o livro divertido porque você acha, ou porque você é o autor, você é suspeito, ou porque sua mãe leu e achou divertido. É claro que as pessoas podem achar o livro uma porcaria, cada um tem o direito a achar o que quiser. Mas quando eu digo que ele é um livro divertido, eu digo isso de uma maneira quase técnica, porque eu, além de ser escritor e músico, eu sou tradutor. Assim, e eu ganho a vida, basicamente, em termos de pagar contas, né? Assim, só o Paulo Coelho, escritor brasileiro, que paga suas contas ganhando, né, vendendo livro. Mas, então, eu trabalho muito como tradutor de inglês e de espanhol. Então, eu tenho uma visão dessa coisa da atividade do tradutor que eu procurei transportar para essa narrativa, e eu usei uma técnica que é usada em muitos livros que eu já traduzi. Então, por isso é que eu digo que, assim, quando eu digo que ele é divertido, assim, ele tem determinadas estruturas, ele tem uma técnica, um esqueleto, um desenvolvimento de capítulos, de encadeamento de capítulos, que não é uma coisa que eu não inventei, não. Eu estudei isso mesmo, eu traduzi muitos livros com essa pegada e dei uma estudada em determinadas técnicas para fazer com que ele fosse assim, enquanto os meus outros 2 livros já são um pouco mais experimentais, eu não segui tanto uma fórmula com o objetivo de ser popular, aspas. Ele é muito fluido. Eu sei que eu comecei a ler assim, você vai lendo e ele é quase um roteiro de um filme. A ideia é essa. Eu adoraria que ele virasse um filme. Ele tem uma pegada bem para isso. Não seria um filme caro, mas seria bem possível de fazer e eu acho que seria bem divertido. E o final, eu acho que é muito... Assim, eu sou muito grato, né, ao Tiago, porque ele fez um prefácio muito legal para o livro, que traduz bem. Assim, eu me senti muito satisfeito com o prefácio que ele fez, porque eu senti que eu consegui, assim, pelo menos pelo que ele escreveu, parece que eu consegui o meu intento, que era fazer um livro, né, divertido, que a pessoa pegue e leia né, sem muito compromisso, mas ali, assim, se ela quiser fazer uma segunda leitura, ou se ela ler com mais atenção, ela vai ver que tem umas entrelinhas ali. Fantástico. Rodrigão. Eu queria saber um pouco mais desse seu processo de escrita. Você
tem essa fórmula, tipo assim, Dan Brown, aquela fórmula de sucesso que sempre se repete em todos? Ou como é que foi? Como é que foi pegar o que você disse, situações reais, assim, e colocar no seu roteiro? Olha, tem três coisas aí. Quando eu escrevo ficção, eu escrevi ficção desde criança, mas eu nunca lancei, porque eu nunca achava que estava bom, e não estava bom mesmo. Eu faço música desde adolescência, né, desde muito jovem, né, sempre escrevia as letras das minhas músicas, além de compor as melodias e tal, e cantar, mas eu nunca achei que o meu texto de ficção fosse bom o bastante, e não era. Eu aprendi a escrever ficção porque no começo dos anos 2000, lá para 2002, 2004, assim, eu comecei a trabalhar como tradutor de uma editora chamada Harlequin, que é editora de livros chamados femininos, entre muitas aspas, assim, porque eu fico compadecido pelas minhas amigas mulheres, porque ninguém merece, nenhuma mulher merece ser associada àquele tipo de baboseira. Aqueles livros tipo Sabrina, sabe, Carícia, umas baboseiras no livro de banca, assim, umas baboseiras, umas histórias ridículas, horrorosas, mas era um livro por mês. Dava grana, né? Então era um trabalho certo, era umas histórias de merda, mas, enfim, era uma coisa certa ali, era trampo certo, era dinheiro, e eu fazia, né? Enfim, e eu passei 3 anos, em média, traduzindo um livro desses por mês. Chegou no final, assim, no final eu já traduzia quase sem ler o livro, eu já traduzia, porque assim, só muda o nome, a cidade, assim, as coisas é tudo assim, segue uma mesma estrutura. Então, o meu primeiro livro mesmo, assim, que eu completei, que eu escrevi, que eu completei, que foi o primeiro que eu publiquei, que foi publicado por uma editora, foi Às vezes o buraco é mais embaixo. Por quê? Eu parei de trabalhar para a Harlequin porque eu passei a trabalhar para outras editoras que pagavam mais e tal. Não, assim, eu nunca tive nenhum problema com a Harlequin, a editora de lá, que nem é mais editora, mas aqui era editora na minha época, a Lívia Rosa, é minha amiga, assim, aparece nos lançamentos do meu livro e tal, tipo, super de boa, não tem nenhum. Não foi queimada nenhuma ponte, nem tem nenhum baixo astral no meu afastamento da Harlequin, não. Mas o fato é que assim, a Harlequin era uma grana certa mensal, mas era um preço mediano para você traduzir um texto mediano. E aí começaram a aparecer pagamentos mais altos para eu traduzir livros mais ambiciosos, e eu, obviamente, comecei a pegar, né, esses trabalhos. Hoje em dia eu traduzo livros acadêmicos e coisas bem mais, enfim, se eu tivesse ficado lá, eu só tinha ficado naquilo, né? Então eu ia me limitar como profissional. Mas eu fiquei com 3 anos traduzindo um livro por mês daquele. Assim, aquilo ficou grudado assim no meu cangote, ficou uma coisa assim que eu não sabia o que fazer para me livrar daquilo, parecia um fantasma. Aí eu pensei, eu vou escrever uma versão pervertida daquele, que é esse livro aqui, Às vezes o buraco é mais embaixo. Eu vou escrever, ele foi lançado em 2017 pela editora Patois. Eu vou escrever uma versão pervertida desses livros Harlequin, Sabrina, Bianca, Carícia, tipo uma coisa envenenada, uma coisa má, uma coisa doentia. E aí eu resolvi fazer o romance entre um ativista vegano, não sou eu sou vegano, mas eu não sou ativista nesse sentido que ele um ativista vegano e uma herdeira, assim, classe média, assim, não tem grana, né? E uma herdeira de um dos maiores frigoríficos brasileiros, que se conhecem em Nova York. E aí vira uma coisa assim, tem inspiração em Nelson Rodrigues, aquelas coisas barra pesada de Nelson Rodrigues, e tem o meu próprio humor mórbido, que eu sempre tive um senso de humor muito mórbido, muito doentio. Poucas pessoas entendem direito, assim. Eu e meu marido, nós temos o mesmo senso de humor mórbido. A gente ri de coisas que
pessoas, se elas vissem, elas ficariam profundamente ofendidas e nos crucificariam em praça pública sem pestanejar. Então, assim, e isso transparece nesse meu livro. Então, eu fiz esse livro, assim, eu desenvolvi essa técnica, né, de escrever ficção. Eu concretizei isso através às vezes, o buraco é mais embaixo, né? E esse título, inclusive, ele tem a ver com ele se explica na cena final, que ele tem um prefácio de uma escritora, uma jornalista e poeta chamada Leila Acioli, e ela leu o livro em 2 tomadas, sendo que entre uma e outra ela teve pesadelo com o livro. E eu falei, nossa, sucesso, é isso, o objetivo era esse. Então, assim, é um livro perturbador. Bom, pelo menos ele tem a intenção de ser perturbador, e muitas pessoas que leram disseram que se sentiram perturbadas de alguma maneira pelo livro. Então, o objetivo dele é esse. Aí eu consegui me livrar daquela nhaca da Harley Quinn, daquelas histórias românticas, né, aquele, né, encosto, e eu desenvolvi a Fada do Dente, que foi um livro que eu publiquei primeiro como e-book na Amazon, mas, tipo assim, 3 pessoas leram em 5 anos lá, quer dizer, um negócio que não existe. E aí eu cheguei a uma época que era uma história que eu queria que as pessoas lessem, eu queria que chegasse às pessoas, porque eu acho que é a mais acessível dos meus livros de ficção, das minhas histórias de ficção, até agora, que eu escrevi. E foi aí que eu propus ao Marcelo, a quem eu agradeço, que me recebeu meu trabalho assim cegamente. Ele nem leu o livro e topou, né? Um leap of faith, né? Que eu agradeço muito. E eu acho que o pessoal da editora Diamond e do Projeto Mayhem, assim, eu tive muito bom retorno com as entrevistas anteriores do Projeto Mayhem. Muita gente me procurou a partir daí, então teve um resultado muito bom. E eu acho que esse livro, A Fada do Dente, ele tem um perfil muito adequado, assim, muito que combina muito com a vibe que eu vejo do pessoal do Projeto Mayhem, do Morte Súbita, de uma abordagem, né, da magia e de todas essas coisas, esses assuntos relacionados, com seriedade, mas também com uma certa malandragem, com um certo senso de humor, uma certa malandragem no sentido Exu da coisa mesmo, no sentido mercurial da coisa mesmo, que eu acho que é importante também, né, para a coisa, se ela fica muito séria, ela não pode nem ficar muito supersticiosa para não cair na ignorância, mas se ela fica séria demais, acadêmica demais, ela perde a magia da magic, né? Enfim, mas eu estou tergiversando aqui. Você me perguntou sobre se eu estudei, né, alguma maneira. Bom, eu tive esse estudo, são 2 coisas, né? Tive esse estudo, que foi estudo prático de escrever romances de banca vagabundos, mas que me deu uma grande estrutura. Assim, eu agradeço muito, foi muito bom. Foi um curso, porque eu assimilei a estrutura de você escrever um romance, assim, uma narrativa popular, pop, que era o meu objetivo. Porque o que eu escrevi antes era muito hermético. Eu escrevo poesia também, eu já lancei livros de poesia, mas poesia é uma coisa que costuma ser hermética, ninguém liga se for hermética, é por aí mesmo. Mas eu não queria fazer assim. Eu não sou a Clarice Lispector, que é a escritora que eu acho a maior escritora do mundo, de todos os tempos, mas assim, eu não sou isso. Eu queria colocar eu queria escrever ficção de uma maneira a me comunicar de fato com as pessoas de uma maneira mais imediata, especialmente as gerações mais novas. E eu tenho certeza que esse livro, A Fada do Dente, ele vai atingir gerações mais novas com facilidade também. Eu fiz para terminar de responder então a sua pergunta, eu fiz um estudo de um método de escrita de ficção. Eu não lembro agora direito, porque faz um tempo que eu não estou com esse software mais, ficou num computador que, enfim, ficou no Brasil. O método, chama-se Snowflake. Eu não lembro do nome do autor, mas ele tem um livro sobre o método e ele tinha um software sobre o método. Esse método ele é basicamente assim: você resume a história que você vai contar em uma frase,
depois você faz um resumo de 3 frases, depois você conta a história em um parágrafo, depois você começa você vai montando a história, assim, até que de maneira que você pega os personagens e você coloca assim, você faz umas tabelas, e o software ajudava muito nesse sentido, de colocar assim, altura, gosto musical, cor do olho, cor da pele, tipo de roupa que usa, tipo de expressão que usa, gíria que usa, se fuma, não fuma, o que come, o que não come, essas coisas, várias coisas que você nem vai usar no livro propriamente, e aí eu acrescento, por minha conta, o mapa numerológico que eu trabalho com estudo, com numerologia, o mapa numerológico do personagem, da personagem. Então, a partir disso, esquematiza a história toda, tipo assim, tal coisa acontece em tal capítulo, de tal maneira que você faz todo o esqueleto da narrativa e dos personagens, e aí quando você isso dá um trabalho, claro, você não faz isso assim fácil, mas quando você termina isso, aí vem o trabalho de você, tipo, bom, primeiro capítulo está aqui resumido em 2 parágrafos, eu vou fazer ele com 15 páginas, 10 páginas, está estipulado. E aí o trabalho é esse. E aí fazer, e revisar, e revisar, e fazer, e revisar, e revisar. Revisar, assim, exaustivamente. O trabalho de um escritor, de um tradutor, é revisar para depois entregar para ser revisado pelo revisor. Que isso, eu trabalho também como revisor de trabalhos acadêmicos para uma editora chamada Rede Unida, ali do sul do Brasil, e assim, você não pode ser tradutor e revisor do mesmo texto, porque o autor do texto, ou o autor da tradução, porque o tradutor ele é um coautor, ele naturalmente, isso é uma ciência comprovada, ele naturalmente deixa passar erros no texto que ele próprio escreveu ou que ele próprio traduziu, que é como se ele escrevesse, que saltam aos olhos de uma pessoa de fora, que é o papel do revisor. Tem editoras até que fazem, dependendo do livro e dependendo do cacife da editora, que o livro passa por 2 revisores. Eu, quando trabalhei lançando livros pela editora Nova Era, que foi quando eu comecei minha carreira no mercado editorial brasileiro, em 97, essa era normal que... Eu perdi agora o ponto de... Eu estava falando sobre o começo da minha carreira editorial, perdi completamente o ponto, fio da meada. Sobre a revisão. Sim, exatamente. Na Record, pois é, a Record, que era uma grande editora, é ainda no Brasil e tal, tinha o selo Nova Era, que publicou o Tarô de Tote, né? E os livros lá passavam por 2 revisores, por ser uma editora muito grande, assim, a maior do Brasil na época, né? Então o selo que me publicava era um selo da Record, então era como passava pelo meu... Eram 2 revisores, né? Então é isso. Então a maneira de eu conduzir, construir a narrativa é isso. No Crianças do Abismo eu já fiz uma coisa um pouco mais experimental. Eu já fugi a essa fórmula. É um livro que fala de magia, de magic sexual, de maneira bem explícita, e não, embora não, como é que eu vou dizer? De maneira bem clara, porém não explícita, talvez não seja explícita. É evidente, só não é, digamos, eu só não esfrego a coisa na cara, mas os bons entendedores vão entender o que está ali. Porque eu acho também que acontece o seguinte, tem coisas que não adianta você falar, não é questão de elitismo, nem de achar que não se pode falar certas coisas para todo mundo. Não é isso mesmo. Até porque isso seria risível na época da internet, né? Querer manter segredos, querer manter mistérios. Isso é uma besteira. Mas a maneira como você fala, isso é uma coisa que continua, a diferença entre o esotérico com X e o esotérico com S, isso é atemporal, porque a maneira como você trata determinados assuntos, né, para o grande público, num programa como agora, que qualquer pessoa vai assistir, é muito diferente da maneira que eu vou tratar
tete a tete com uma pessoa que eu tenho confiança, ou com alunos, ou com parceiros, ou seja lá o que for, né? Então, assim, eu acho que parte da arte mágica e parte da arte do mago, do bruxo, da bruxa, é ter a percepção para ler nas entrelinhas. Porque se você não lê nas entrelinhas, como é que você vai fazer magia? Como é que você vai ler o livro da lei? Como é que você vai ler? Como é que você vai fazer qualquer coisa que seja se você não lê nas entrelinhas? A magia está nas entrelinhas, justamente. Entendeu? Então, foi por isso que eu fiz o Crianças do Abismo. Porque originalmente eu tinha a ideia de fazer uma trilogia Telemann, como sendo um livro sobre o tarô, que eu lancei em 2000, um sobre a biografia do Crowley, que eu lancei em 2010, a versão original pela Madras, e depois, em 2020, a ideia seria lançar um livro sobre magia sexual. Mas eu resolvi não tratar do assunto de maneira técnica, enciclopédica, por várias razões. Assim, eu sou mais artista do que técnico, sobretudo. Eu não tenho, por exemplo, o Tarô de Tote. Eu escrevi e lancei o primeiro livro que saiu em editora oficial, né, foi distribuído, sobre o Tarô de Tote no Brasil. Mas eu sei que tem, em termos de instrutores de tarô de Tote, eu sei que tem vários muito melhores do que eu. Eu sei que meu livro é um livro para principiantes. Eu não abordo com profundidade os arcanos menores. Eu compenso isso no livro de poemas sobre o tarô de Tote, porque cada poema, cada arcano tem um poema específico e ali tem instruções e revelações sobre cada arcano. Mas o objetivo do Tarô de Tote, do livro, quando saiu em 2000, era apresentar o tarô de Tote para um público que ou não sabia quem era Crowley, conhecia o tarô, mas não conhecia o Crowley, ou conhecia errado, achando um monte de baboseira, um monte de cretinice e tal. Então, assim, aquele livro ele foi realmente, assim, ele foi lançado em 2000. Eu escrevi ele entre 98 e 99, ou seja, eu escrevi quando eu tinha 30 anos, eu estou com 54 agora. Então, assim, é óbvio que é um livro que eu vejo assim, com muito carinho. Eu acho que ele tem um papel muito importante na história, né, do ocultismo, do estudo do tarô, de Tote, de Telemann, principalmente brasileiro. Mas eu sei que tem professores melhores do que eu e tem livros mais aprofundados, mas eu acho que é preciso ter aquele livro que faz a ponte para aquele pessoal assim que não sabe de nada, que está por fora e não quer pegar um Vivendo Telemann de igual um tijolo para ler, que não quer pegar um livro da lei e não entender nada, que não quer pegar o livro de Tote do Crowley, que não vai entender porra nenhuma do que está lá, porque é um livro hermético para caralho, né? Assim, é difícil. Então, o meu objetivo ali com o livro, quando às vezes eu vejo alguns comentários de que críticos, né, de que é um livro um pouco simplista, eu espero que ele não seja simplista, porque eu não acho que ele seja raso, mas ele é um livro simples mesmo para quem quer, para apresentar a coisa para quem não conhece. E ainda tem muita gente que não conhece. Tem muita gente que não adianta chegar com biografia enorme. É a mesma coisa, tem biografias do Crowley que tem 500 páginas. Eu li essas biografias, né? A própria biografia do Crowley de 1100, a autobiografia. Aliás, essa biografia tem a felicidade de anunciar que ela está saindo. Eu já divulguei nas minhas redes sociais a capa, La Biografia de um Mago, a versão para o espanhol, que eu mesmo fiz para o espanhol, e que está saindo pelo editorial Luiz Cárcamo, que foi quem publicou Magic, em teoria e prática, e publicou também o livro de Tote, do Crowley. Eu busquei essa editora exatamente porque eu queria procurar qual editora que
publicava sobre Telemann ou publicava livros do Crowley, né, na Espanha. Então eu fui num só, direto, né? E eu vi, essa aí é parte do grupo editorial grande, que é o Equipo Difusor do Livro, e aí eu falei, bom, parece bom, mandei, e para minha felicidade, o meu espanhol foi aceito, né, que eu comecei a estudar quando eu mudei aqui para o Uruguai há 4 anos, mas foi o mesmo processo que eu fiz com o primeiro livro, o Iniciação à Numerologia, que foi que deu início à minha carreira de tradutor, que eu traduzi o Iniciação à Numerologia para Initiation into Numerology. Pensei, obviamente, qual a editora dos meus sonhos? Samuel Weiser, né, que publicou o livro The Book of Lies, não sei o quê. Mandei para eles, curtiram, publicou, está lá, está editado até hoje, está vendendo até hoje. Virou Redwill Weiser, né, porque a editora foi a vice-presidente, né, a dona lá morreu e foi encampada lá por outra editora, mas continua valendo, está lá publicado, enfim. E é isso. Bem, tem possibilidade de várias perguntas, mas vamos focar um pouco mais na Fada do Dente em si. Sim. Tem a questão de como é que se apresenta a magia dentro do Fada do Dente, porque ela flerta um pouco com a superstição, até mesmo se a gente for parar para pensar, né, quando existem escritores de fantasia que vão mostrar, vai vir um mago e vai soltar uma bola de fogo. Né? Tem alguns escritores de fantasia, como o Tolkien, por exemplo, que a fantasia é uma coisa meio natural. Né? Você vê o Gandalf utilizando a magia. Na verdade, parte da magia dele é o nascer do sol. Né? Ele abrir uma pedra para a luz passar e derrotar um troll no Hobbit. Ele tem um pouco disso. Como é que você apresenta a ideia da magia, a magic, né, dentro do seu livro, por favor? Eu procuro colocar algumas coisas bem práticas mesmo, no sentido de ritualísticas. Existe uma descrição de um templo, de um altar, existe um ritual que é criado, quer dizer, é um livro muito irônico, né? Então tudo ali tem um lado meio sério e meio eu aprendi isso foi com The Book of Lies, com o Livro das Mentiras do Crowley. Então assim, aquele livro, ele corrompeu a minha mente para todo sempre, quando eu li com 25 anos mais ou menos, porque eu nunca mais consegui encarar nada sem ver o ridículo e o sublime, o belo e o horrendo. Para mim, tudo é feio e lindo, tudo é ótimo e péssimo. E eu não digo isso como uma figura de linguagem, não. Assim, é como se, assim, do ponto de vista de algumas pessoas, talvez de alguns psicólogos ou psiquiatras, isso poderia ser assim, que o The Book of Lies deu defeito no meu cérebro, mas eu não consigo, assim, aquela coisa de você estar rindo e você começa a chorar pela sua risada, aí você chora porque está rindo, ri porque está chorando, e aí você não sabe mais se é a lágrima de rir ou de chorar. Então, assim, essa pegada de encarar a vida e tudo dessa maneira está muito presente na narrativa da Fada do Dente, né? Você que leu percebe isso. E então eu coloco a magia ali, e o final explicita isso, o final que eu não vou dizer. Eu coloco ali a magia de uma forma assim: será que isso é real? Ou será que isso é um bando de bundão viajandão? E eu não estou respondendo a pergunta mesmo. E o leitor que se vire para tirar a conclusão que quiser tirar. E, assim, esse livro ele não está afirmando nada, ele está perguntando, ele está cutucando. Então, ele apresenta a magia de maneira muito descritiva, ele apresenta uma leitura de tarô, né, de maneira muito descritiva, dentro da narrativa, né, ele apresenta raciocínios de magic, raciocínios mágicos, no sentido de... Porque é até um contraditório, né, porque a gente sabe que em magic o raciocínio é praticamente o inimigo, né, você tem que bloquear o raciocínio para que a magic funcione.
mas quando eu digo raciocínio da Magic, eu quero dizer o funcionamento, a engrenagem da Magic, né? Assim, a engrenagem da Magic, ela é apresentada no livro, assim, porque mostra o cara fazendo, o cara faz isso, faz aquilo, o cara pensa naquilo, não, eu fiz aquilo, vou fazer aquilo e tal. Então, assim, e mais para o final, quando tem a cena de determinado ritual, existem preceitos que são básicos ali, que são seguidos, e existem preceitos que são uma viajação total, uma piração, um deboche, e aí o leitor vai decidir o que é o quê. É assim que eu apresento a magia. Parabéns. Ô, Giovanni, eu acho que, cara, a gente já explicou o livro. Se a gente começar a falar mais, vai começar a dar spoilers. E eu acho que ficou sensacional, cara. Já explicou direitinho todos os pontos que a gente queria. Eu acho que ficou sensacional por hoje. Então, só vamos lá, Rodrigo Lutar, que suas considerações finais? Só pra gente... Olha, queria mais uma aula de escrever roteiros. Quem sou eu para dar aula para escrever roteiros? Porque foi fantástica a resposta que ele deu. Assim, comecei a pensar nesse método aí, ideias que surgem na minha cabeça que eu nunca coloco em prática. Mas, assim, foi fantástico essa entrevista. Adorei. Valeu, muito obrigado. Paulo Jacobina, considerações finais. Olha, estou ansioso para receber o meu exemplar, né? Já adquiri isso, estou esperando terminar a diagramação, imprimir e chegar, porque com certeza a história é fantástica, eu conheço um pouco da história, ela vai ajudar todo mundo. Se você está nessa senda há muito tempo, ou se você está começando agora, é um livro que vai te ajudar a perceber, pelo menos, a forma de se vivenciar determinadas coisas. E a partir dali você vai desenvolver o seu caminho. Muito obrigado. Obrigado a você, que fico muito feliz de conseguir o objetivo, assim, porque o que você está falando é o que eu queria conseguir com esse livro mesmo. Fico feliz. Robson Belli, considerações finais. Ansioso para ler o livro, triste porque vai demorar pra caramba para chegar aqui no Japão, mas eu adoro esse humor ácido, essa pegada satírica e irônica que ele está mencionando aí dentro do ocultismo, porque, bom, como telemita não tem nem como não gostar. Mas, assim, a tristeza cara, é mais realmente pela demora que vai ter de pegar esse livro. Olha, essa coisa de você falou bem de telemita, não gostar disso. Eu traduzindo, né, fazendo a revisão dos comentários de um livro da lei, do Crowley, assim, é muito engraçado, e eu me identifico muito com isso, que o Crowley era um cara erudito, pra caralho, né? Todo mundo sabe, um cara erudito, estudou tudo, falava, beleza, e tal, e ele tá falando uma coisa lá super erudito nos comentários, e lá, blá, 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 blá. Aí daí a pouco ele fala não sei o que e tal, ao contrário do que diz um gordo ordinário, como não sei o que é um colunista da época lá, que aí o Flávio Watson, que ele fez essa coisa de colocar as explicações de quem era quem, porque tem muita referência. Aí eu fui ver quem era o cara e tal, assim, e é muito engraçado, porque o Crowley, assim, magro ele não era, né? Então, assim, e ele tem essas coisas no texto dele que de repente ele está falando sério, até daqui a pouco ele manda assim, não, mas é um gordo ordinário, um calhorda safado, que não sei o que, umas coisas ad hominem, que você vê assim, como o cara, assim, isso teria, se fosse revisado por uma editora profissional, ninguém teria tirado. Mas foi bom que não tiraram, porque ali você está vendo cruamente quem é aquele filho da mãe daquele cara. Mas, enfim, tomara que você curta né, a narrativa aí da Fada do Dente. Não, vai dar muito certinho. Para quem está acompanhando agora, ele está no Catarse ainda, no catarse.me/História da Magia, né? Porque a gente decidiu, como está tudo enrolado por causa de final de pandemia e começo, a gente ia fazer 2 financiamentos para o final do ano, e aí acabou juntando todos os livros num só. Então a gente está com 8 livros fazendo. E o teu é um já deles, batemos a sensacionais. meta. Já bateu a meta, ele já está chegando quase em 100 mil, que vai ser o livro que a galera já vai ganhar do Robson. Né? Então a gente está com os grimórios novos que o pessoal já vai começar. Então, se você apoiar,
Além desses livros, você ainda vai ganhar outros livros de presente, né? Que é assim que funciona o financiamento coletivo. Maravilha, maravilha. Se você estiver assistindo isso no futuro, depois você vai lá, diamondeditora.com.br, e aí os livros vão estar disponíveis. E a gente já fez um empréstimo em banco para esse treco estar entrando em gráfica antes do final do Catarse, né? Porque normalmente termina o Catarse, aí vai mais um mês até o Catarse pagar a gente, depois... Tadadá. Então, não, a gente já pegou um financiamento para já colocar isso para a gráfica antes e já vai pagar o financiamento logo em seguida, quando o dinheiro do Catarse chegar. Então, a ideia é que a gente rode isso em outubro para estar entregando isso já em novembro, para já estar com tudo isso pronto até para o final do ano, a gente participar de feira esotérica, Natal. Dia 11 de novembro eu estou em São Paulo, no Bar Patuscada, lançando meu livro novo de poemas Já Júpiter, que tem muitas referências telêmicas também. E, assim, quem tiver com a Fada do Dente, porque quiser passar por lá, não é obrigado a comprar o Já Júpiter, não pode passar por lá para dar um alô, que vai ser muito bem-vindo. Se bobear, acho que já deve até estar pronto, ou em fase final mesmo. Vai ser dia 11 de novembro, 11 do 11. Então, maravilha. Bom, brigadão, João, valeu por tudo. Eu que te agradeço. Paulo, Rodrigo, Robson e galera que assistiu a gente, então não perde. Vai lá no financiamento, apoia nossos projetos e a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.